Fala galera, beleza? E aí, tudo bem com todos vocês? Pessoal, hoje nós vamos continuar aqui nossa aula 2, né? Aula 2 sobre fuso horário, né? Não fique confuso. Por quê? Porque fuso horário é um conteúdo muito fácil, tá? Lembrando que para você entender nossa aula de hoje, como calcular fuso horário, vocês precisarão assistir a aula 1. A aula 1 que eu vou colocar aqui na tag para que vocês possam acessar, se caso vocês não tiverem visto ainda, tá? Então, assista a aula 1, depois você assiste a aula 2 sobre fuso horário, tá? Então, nessa aula de hoje nós vamos entender como é que se calcula fuso horário, né? Muito fácil. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, tá? Nós entendemos na aula passada, nós estudamos que a Terra ela tem 360 graus de circunferência e 360 graus dividido por 24 horas, que é o total de fuso que nós temos aqui, dá exatamente 15 graus. Então, cada fuso, né, um fuso tem exatamente 15 graus. Se um fuso tem 15 graus, né, um fuso todo mundo sabe que é igual a 1 hora, nós vimos isso na aula passada. Um fuso é 1 hora, 2 fusos é 2 horas e assim sucessivamente, tá? Outra coisa que nós precisamos recordar é que para a direita as horas aumentam, para a esquerda as horas diminuem. Outra coisa que nós precisamos recordar é que no meridiano de Greenwich vai marcar aqui o ponto de 0 graus, né? Se é 360 graus de ponta a ponta, ó, 360 graus dividido para 24 horas dá 15, né? Então, cada fuso é 15 graus e, claro, nós temos aqui dois hemisférios, né? Para a direita do meridiano de Greenwich aqui, ó, para a direita do meridiano de Greenwich nós temos o hemisfério leste, para a esquerda nós temos o hemisfério oeste, né? Então, se daqui para cá é 360 graus, cada hemisfério vai ter 180, né? Pega aí 360 dividido para dois hemisférios, que é o hemisfério leste e o hemisfério oeste, né? Para a direita do meridiano de Greenwich, hemisfério leste, para a esquerda, hemisfério oeste. Então 360 dividido para 2 dá exatamente 180 graus. Então daqui para cá, ó, será 180 graus e daqui do ponto zero para a esquerda também vai ser 180 graus, tá? Então vamos aqui em algumas situações hipotéticas para que nós possamos calcular fuso horário, tá bom, pessoal? Vamos lá. Eu vou aqui criar uma questão de cabeça, tá? João, olha aí, ó. João está em Fortaleza. Ó, João está em Fortaleza. Presta bem atenção. João está em Fortaleza. E em Fortaleza o relógio está marcando 8 horas. João está em Fortaleza e em Fortaleza está marcando 8 horas. Onde é que está Fortaleza? Aqui, né? Professor, por que o senhor está fazendo assim, né? Porque geralmente os mapas, as provas, aliás, elas não trazem os mapas, né? Você tem que fazer baseado nessa numeração que tem aqui embaixo, ó, que são os fusos horários, mas a questão tem que dar, fique tranquilo, a questão vai ter que dar essa informação aqui, pelo menos uma de um dos lugares que ela está falando. Então, João aqui, ó, está em Fortaleza, né? São 8 horas e também ele está dizendo aqui que em Fortaleza, que Fortaleza está, ó, a menos 3 graus, olha aí, ó, Fortaleza está a menos 3 fusos, aliás, graus não, fuso, a menos 3 fusos com relação a Greenwich, né? Então ele vai botar aqui menos 3. Uma coisa importante que você tem que lembrar, pessoal, se o número aqui do fuso está negativo, eu sei que ele vai estar no oeste. Se o número do fuso estiver positivo, eu sei que ele vai estar no leste, tá? Então, João está em Fortaleza, que o relógio está marcando 8 horas, que Fortaleza está no fuso menos 3 com relação a Greenwich. Ele quer saber que horas serão aqui na África do Sul, ó. Que horas serão aqui na África do Sul, certo? Onde está Maria, que é a namorada dele, né? Ele quer saber que horas serão na África do Sul, onde está Maria, que é a namorada dele. Lembrando que a África do Sul aqui, ó, a África do Sul é mais 2 com relação a Greenwich. A África do Sul é mais 2, ó,
A África do Sul é mais 2, tá? Ele quer saber que horas serão na África do Sul. Ele deu a informação do número do fuso de cada cidade dessa e ele disse que horas eram, né, lá onde estava João, mas ele não disse que horas eram na África do Sul. Ele quer saber que horas é na África do Sul ao mesmo tempo. Se aqui, ó, Fortaleza são 8 horas, que horas serão na África do Sul? Fortaleza está no fuso -3, África do Sul está no fuso +2. É muito simples. O que você vai saber? O primeiro passo que você tem que tomar aqui é saber quantas horas na frente a África do Sul está de Fortaleza. Por que na frente? Porque Fortaleza está menos, então está no oeste. A África do Sul é +2, então está no leste, né? Então, logo eu vou saber que a África do Sul está na frente de Fortaleza. Então, eu preciso saber aí, ó, quantas horas a mais, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número maior menos o número menor. O que é maior aqui? +2 ou -3? +2. Vamos botar aqui +2 menos o número menor. Menos o número menor. Qual é o número menor? -3. Então vamos lá, repete o 2, menos com menos, aqui nós temos uma multiplicação com parênteses, né? Então menos com menos vai dar mais, né? 2 mais 3 é igual a 5 horas. Então a pergunta que eu fiz naquela hora, ó, quantas horas a África do Sul está na frente de Fortaleza? 5 horas. 5 horas. Se em Fortaleza são 8 horas, que horas serão na África do Sul? Vamos lá, é só pegar 8 horas mais 5. Quanto é 8 horas mais 5? 13 horas. Né? Então, na África do Sul serão 13 horas. Quando em Fortaleza o relógio estiver marcando 8 horas, onde o João mora, lá onde a namorada dele, a Maria, está, na África do Sul, né? O relógio vai estar marcando 13 horas. É muito fácil. Professor, dá pra gente tirar a prova olhando pelo mapa? Dá sim, dá pra gente tirar a prova olhando pelo mapa sim. Vamos lá, ó. Vamos tirar a prova. Fortaleza está aqui, a África do Sul está nesse fuso aqui. Lembrando que se você for fazer a contagem pelo mapa, você tem que seguir essas linhas aqui de baixo. Por quê? Porque se você for seguir essas linhas aqui de cima, você percebe que tem algumas deformidades, né? Essas deformidades é porque a linha ela vai subindo aqui, ó, e a partir do momento que ela chega em um continente, em um país, algumas seguem a delimitação dos países, né? A delimitação territorial de cada país. Então elas ficam tortas, ó. Então você fica mais fácil contar daqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Fortaleza está bem aqui, são 8 horas. Vamos lá, 8. Deixa eu botar aqui. Se aqui é 8, ó, eu estou indo para a direita. Se eu estou indo para a direita, as horas aumentam. Se eu tivesse vindo para a esquerda, as horas diminuem. Então 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, ó. Aqui na África do Sul serão 13 horas certinho. Professor, o senhor fez o cálculo aqui para saber quantas horas a África do Sul está na frente de Fortaleza. E deu 5 horas. Pegou o número maior menos o número menor, que a própria questão deu. Então, eu descobri que são 5 horas. Vamos saber se é 5 horas mesmo. Oito, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então a África do Sul está 5 horas na frente de Fortaleza. Essa é uma situação hipotética, tá, pessoal? Mas você vai usar o mesmo cálculo, tanto se você estiver indo para a direita como se estiver indo para a esquerda. Qual é a diferença? É que se você estiver indo para a esquerda, em vez de aumentar 5 horas, você vai diminuir 5 horas do relógio. Não esqueça, se você estiver indo para a esquerda, vai diminuir 5 horas do relógio. Se você estiver indo para a direita, vai aumentar 5 horas do relógio, no caso que foi esse cálculo que nós fizemos aqui, ó, da diferença entre Fortaleza e África do Sul. Tá bom, pessoal? Então não esqueça essas regrinhas básicas. Quando for na próxima aula, a gente vai fazer um novo cálculo desse, porém, eu vou usar o tempo de viagem, né? João resolve visitar Maria. Aliás, eu vou fazer isso logo agora, tá? João resolve visitar Maria, tá? Ele saiu de Fortaleza às 8 horas. Quando ele saiu de Fortaleza às 8 horas, né? Eu já descobri que na África do Sul são 13 horas. Mas João demorou para chegar, ó, tem um tempo de viagem, eu vou até colocar aqui para você não esquecer. Tem um tempo de viagem, né?
Então, João demorou para chegar na África do Sul, eu vou colocar aqui 8 horas, tá? Demorou 8 horas com o tempo de viagem. É difícil? É não. Depois que você fizer o cálculo que eu falei aqui, que deu 13 horas, é só você somar com o tempo de viagem. Eu descobri que quando Fortaleza está marcando 8 horas, na África do Sul são 13. Então, se aqui são 13 horas, eu demorei quanto tempo para chegar? Demorei 8 horas. Então, 13 mais 8. Você tem que pegar o lugar de destino, tá? Então, 13 horas mais 8 vai dar quanto? 13 horas mais 8 dá exatamente 21 horas. Então, que horas João chegou na África do Sul para visitar Maria? Às 21 horas, e aí os dois viveram felizes para sempre. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não esquece de se inscrever e curtir o nosso canal aí, você me ajuda bastante. E na próxima aula eu vou gravar um novo vídeo sobre fuso horário, porém explicando aí esse tempo de viagem, voltando, indo e tal, porque fica mais fácil, tá? E lembrem, para você entender esses cálculos e esse conteúdo aqui, é preciso que você assista a aula 1. A aula 1 ela é a aula introdutória, tá? Então valeu, galera, até a próxima.